Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, a ideia é o seguinte: nós vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre dois itens, desvio padrão e coeficiente de variação. E a ideia aqui é não trazer a matemática pura, mesmo porque eu nem sei, né? Mas assim, tentar tornar um pouquinho mais palatável esse entendimento, não entendimento matemático, mas assim, o que está representando isso no nosso dia a dia? Porque vamos dizer assim, são dois índices, não é bem a palavra, mas para ficar mais palatável, que a gente utiliza todos os dias, tá? E que são importantes, são referenciais, né? Então, eu acho importante a gente ter uma ideia assim um pouco diferente dessas questões matemáticas, tá bom? Então, vamos lá. Objetivamente, desvio padrão. Primeira coisa, então, o que é desvio, tá? Então, para a gente não entrar nesse tanta matemática, desvio, primeiro, é um valor fixo. Para quem? Para aquela amostra, tá? Ficar bem claro. Então, aquela amostra que tem um N, né, um número X lá de dados, para essa amostra, ele é um valor fixo, certo? Então, primeira coisa. Segunda coisa, aqui eu vou usar sempre a palavra referência. Referência como sendo quem? A média, tá? Então, assim, ó, ah, esse desvio ele tem como referência a média, ou seja, esse desvio será composto de um número muito grande ou de um número muito pequeno, ou esse desvio também vai me dar a ideia assim de o quanto perto ou quão longe estão esses dados que compuseram esta média, ou seja, que esses dados criaram esta referência, tá? Então aqui, ó, já está escrito aqui embaixo. Então a ideia de o desvio significa que esses meus dados, desse meu rol de dados, o quanto eles estão bem perto ou bem longe. E isso nós vamos ver então depois se realmente representa a essa amostragem ou não, tá? Então essa é a ideia do desvio, certo? Vamos dizer assim, fechar com que a gente entenda que nós temos uma referência e o que esses dados me dizem na posição deles em relação a essa referência. Estão muito longe ou muito perto? Padrão. Primeira coisa, por que padrão? Porque ele vai ser um número sempre o mesmo, ou seja, para essa amostra ele vai ser um valor fixo, certo? Então, a ideia de padrão, ou seja, eu vou utilizar para fazer alguma localização ou para ter uma ideia de como está essa distribuição, eu vou usar sempre um valor fixo, certo? Existe lá um cálculo matemático, tudo bem, mas não é o nosso caso aqui. Então, primeira coisa, ele é padrão porque ele é fixo, repetindo, né, várias vezes para essa amostra, certo? E ele é um valor fixo que vai partir da onde? Da referência, ou seja, da média, certo? Pode ser inteiro ou não, tanto faz, né? 5, 5,5, isso aí é o de menos, tá? Então não tem problema. Seja qual for a distribuição de probabilidade, esse número sempre será usado para informar o percentual de dados. Então é aquela historinha. Lembrando lá da distribuição normal, dentro do primeiro desvio padrão, a gente tem mais ou menos 68% dos dados. E à medida que a gente vai indo ou para a esquerda ou para a direita, nós vamos tendo, sei lá, 90% até chegar lá bem na ponta, quase 99% dos dados. Então, esse valor, esse desvio padrão, ele vai me dizendo assim, ó, quanto por cento desta amostra está aí dentro, tá? É só meramente informativo, certo? Não traz muita coisa. Então, o importante é a gente chamar a atenção aqui que o padrão, né? Ou seja, ele é sempre o mesmo. Ele não vai mudar para essa amostra. E por que n-1 lá na sua fórmula, perdão, tá? Porque assim, nós não temos ideia, primeiro, que a tal da população, ela é simplesmente uma teoria matemática, porque seria impossível nós sabermos a população. Então, a gente, vamos dizer assim, com preciosismo matemático, a gente vai trabalhar com n-1 na ideia de que também tem como provar isso, porque n-1, tá? Matematicamente, mas não é o nosso caso aqui. Então, a ideia do n-1 é pensar assim, ó, se eu tiver um dado muito fora desse rol, teoricamente eu já o tirei.
tá? Então, se ele contaminaria esse rol de dados, né, no caso, não o rol, perdão, mas contaminaria o cálculo desse desvio padrão, eu já retirei. Tá? Então, por isso que eu uso N-1. Então, existem lá representações matemáticas. O que acontece se eu usar com N, N-1, N-2? Então, quer dizer, o N-1, dentre eles, comparando com o N, o N-1, o N-2, ele é o que dá uma aproximação mais, vamos dizer assim, real do que se nós tirássemos um dado, vamos dizer assim, muito atípico dessa nossa amostragem. Então, por isso que eu utilizo o N-1, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, a ideia era essa, tornar mais palatável isso, e para fechar, que eu estava quase esquecendo, o desvio padrão não é utilizado como, vamos dizer assim, agora sim, eu vou usar a palavra referência, tá? Mas não no sentido de média. Como referência para a gente tornar, por exemplo, algum processo ou alguma amostragem, tá? Para uma validação ou coisa que valha, tá? O desvio padrão não é usado como essa referência, certo? Para isso existe o coeficiente de variação. Então, só para deixar bem claro isso, a ideia do desvio padrão, ele não tem grau de comparabilidade nenhuma, ele é uma coisa, vamos dizer assim, intrínseca da amostragem, certo? Então, o desvio padrão não tem essa finalidade, tá bom? Obrigado aí.